Na busca pela melhor e mais barata forma de chegar a Montenegro, um dos países mais lindos do mundo e que terão vídeos nesse canal na próxima semana, percebi que uma das maneiras mais interessantes de chegar lá era passando por King's Landing, em Westeros, a capital dos Seven Kingdoms. Calma, se você não tá entendendo nada, é provavelmente porque você não assistiu a aclamada série Game of Thrones. Mas até mesmo você, que não sei por que não assistiu essa série, vai gostar desse destino. Uma cidade murada, antiga, cheia de história, extremamente bem preservada. Foi ainda um dos principais pontos de filmagem da série, que conta com personagens icônicos como a Cersei, o Mindinho, Jon Snow e, é claro, o Tyrion. Tyrion, aliás, que tem uma das histórias mais curiosas nessa cidade, tendo virado, sem querer, até garoto propaganda de um hostel. Vou explicar como isso aconteceu e adivinha, tem a ver com o ator fazendo jus à fama do personagem, junto com outras curiosidades ao longo do vídeo. Mas chega de introdução e vamos conhecer, na vida real, os principais cenários que foram usados para as filmagens de Game of Thrones. Pois é, a cidade de Dubrovnik teve um boom de visitantes após a série Game of Thrones, e uma das coisas que a série ajudou, alguns dizem que até demais, foi a desenvolver o turismo nessa cidade, e com ele, alguns tours voltados ao público fã dessa série, como eu, por exemplo. E tendo em vista que eu ia passar apenas um dia nessa cidade, pensei, qual a melhor forma de aproveitar um único dia nessa cidade, que eu certamente irei retornar no futuro, se não dessa forma. E foi uma decisão acertada. Valeu a pena, o tour foi super legal e aviso desde já. Para além da série Game of Thrones, você também aprende muito sobre Dubrovnik, inclusive que a cidade já foi até mesmo um país, em uma história incrível de excelente diplomacia que a ajudou a sobreviver mesmo em meio a interesses tão diversos e conflitantes de impérios muito mais poderosos na época. Algo que já tem a ver até mesmo com Game of Thrones e as disputas dos seus 7 reinos, não é? Então, sem mais delongas, vamos ao tour. O tour se inicia próximo à fonte de Onofre de Dubrovnik, logo na entrada da cidade velha, mas o primeiro passo é fora dela, e é para vermos o pier da Blackwater Bay, onde tantas cenas foram gravadas, em especial a conversa de Sansa com Mindinho. Esse é um dos locais em que você mais consegue se sentir na série. Talvez o segundo lugar que você mais se sente imerso na série, se abstrair um pouco as pessoas que estão ao seu redor. Mas no tour, você também aprende algumas técnicas de cinema. Repare naquele castelo ali ao fundo na série. Ele não existe na vida real e foi criado em pós-produção. No mais, é tudo exatamente como existe na cidade. Ao menos nesse pedaço da cidade. De lá, seguimos para o Forte Lovrianat, ou Red Keep, a Fortaleza Vermelha, onde diversas cenas da série foram filmadas. Uma das icônicas cenas é a conversa entre Mindinho, ou Lord Baelish, e Cersei, sobre poder. Você lembra dessa cena? Knowledge is power. Seize him. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Power is power. Como eu falei, eu acho que é aqui que você mais consegue se sentir dentro do filme, em especial quando é lembrado pelo guia de tudo o que aconteceu aqui dentro desse forte, e ver algumas fotos de conversas e disputas que aconteceram por aqui. Eu ficava para trás do tour às vezes para aproveitar o lugar vazio e me imaginar dentro das cenas. É mesmo incrível. Ah, e esse é o lado bom de ir fora da alta estação em um dia nublado. Há momentos, de fato, em que você consegue ficar sozinho nos lugares a observá-lo. O guia mostrou uma foto de Dubrovnik no pico do verão e no pico da série, e era simplesmente impossível de andar pela cidade. Parecia saída de final de campeonato de futebol ou metrô da Sé, em São Paulo, às 18 horas. Cerca de 800 pessoas ainda vivem aqui no centro de Dubrovnik, e eu fico imaginando que deve ser morar aqui nesse fluxo de turistas. E olha que eu estou num dia de clima considerado ruim pela maior parte das pessoas, e num mês que já não é o pico, né? Eu estou em outubro, o pico é julho, agosto e setembro,
Aqui no forte, o guia também explica o imenso trabalho que é filmar em locais assim. A cidade velha de Dubrovnik não permite carros, muito menos caminhões. Então eles tiveram que contratar locais, que chamaram de Sherpas, para o trabalho pesado, que o guia definitivamente não recomenda a ninguém, e com razão. Para quem não sabe, os Sherpas são a etnia da região mais montanhosa do Nepal, no alto dos Himalaias, e são famosos por ajudar os montanhistas a subir o Everest. Por isso deram esse nome ao pessoal em Dubrovnik, já que eles eram contratados para carregar os pesadíssimos equipamentos de filmagem profissional para o topo do morro, onde fica o forte, em um calor que ultrapassa, no verão, por muitas vezes os 40 graus, sem falar na umidade. Mas como ele mostra no tour, e infelizmente eu não consegui gravar ou obter a foto que ele mostra no tour, pior de todos foi o Montanha, vestido por mais de 10 horas com dezenas de quilos de equipamento metálico, a sua armadura medieval, debaixo de um sol de matar. Eu certamente passaria mal, não tem como. Também aqui foi filmada a cena do Name Day Tournament de Joffrey. E o guia ainda mostra alguns detalhes da filmagem, como por exemplo, como Daenerys carregava um dragão. Hoje em dia, fazendo vídeo por YouTube, eu já imaginava, e de fato era como eu tinha pensado, o chamado Chroma Key. Filma-se com essa coisa verde aí, e depois a substitui no pós-produção, pelo que você quiser, basicamente. De lá, seguimos de volta a Old Town, onde temos o local do Pile Gate, que aparece em várias filmagens também, em especial a que Joffrey é atacado pelo povo e se revolta. Outra cena super interessante que o guia mostra nesse local, ainda na entrada da Cidade Murada, é uma cena em que Sansa foge por essa portinha aí. O curioso é a explicação dele do porquê a cena acaba com ela passando na portinha. Como a cidade não pode parar, ao menos completamente, para que ocorram essas filmagens, atrás dessa portinha estava entupido de gente a passear pela cidade e a aguardar ansiosamente pela possibilidade de poder ingressar na Old Town. Logo, era simplesmente impossível seguir Sansa após essa portinha sem quebrar toda a aura de tempos medievais da série, já que a câmera iria se deparar com diversos turistas, suas câmeras e vestimentas modernas. Ele conta também os diversos desafios que era filmar dentro da Old Town, justamente pela impossibilidade de impedir tantos turistas de circular. Inclusive, na parte em que ele fala do local da Walk of Shame, fica claro o tamanho dos custos que uma produção dessa gera simplesmente para que se possa filmar em um local como esse. Mas já já a gente chega lá. Antes disso, vem a curiosidade sobre o Tyrion. O guia explica que nas primeiras temporadas, em especial na primeira, como a equipe de atores ainda era pouquíssimo conhecida e ninguém nem sabia o que era ou viria a ser essa série, todos os atores, após as filmagens, circulavam livremente pela Old Town, inclusive fazendo uma amizade com os locais. E foi numa dessas que Tyrion, o Peter Dinklage, que segundo ele fazia jus ao gosto de bebê que seu personagem tinha, tomou todas e foi parar no hostel de seus mais novos amigos locais, dormindo por lá. Ele mostra até uma foto, tanto de Tyrion dormindo no hostel, como da plaquinha que o hostel deixa pendurada até hoje, e que vocês estão vendo na imagem agora. Já imaginou você num bar, no beco da bela cidade de Dubrovnik, tomando uma casualmente com aquele que se tornaria um dos personagens principais de uma das séries de maior sucesso da história? Mas seguimos pela Cidade Murada, ouvindo algumas curiosidades sobre Dubrovnik, até chegar em um dos pontos mais desejados pelos fãs da série, a rua onde foi filmada a Walk of Shame. É uma das ruas mais disputadas da cidade, e o guia disse que no pico da série, os moradores estavam bem incomodados porque, além de ouvir ensinos de todas as igrejas da região, ainda tinham que passar o dia convivendo com turistas que baixavam um app que simula a batida de sinos com a frase "Shame" enquanto você anda. Imagine isso o dia inteiro, todo dia. A outra curiosidade aqui, que mencionei mais cedo, é que praticamente todas essas janelas dos prédios que você vê nas laterais dessa imagem são de Airbnbs. E os produtores da série tinham que compensar a todos financeiramente, já que ficariam por um ou mais dias fechados. Além, é claro, de também compensar todos os bares e restaurantes dessa rua e dessa região. E isso é apenas uma fração do custo gigantesco de produzir uma série como essa. Alguns outros tantos lugares existem por Dubrovnik e você pode ver mesmo se não fizer um tour, mas claro, se tiver uma excelente memória, ao caminhar pelas muralhas da cidade, como esse cantinho em que o Tyrion conversa com o eunuco.
Esse passeio pelas muralhas vai te custar 35 euros, que é o valor do Dubrovnik Pass, que também vai incluir a entrada ao forte e outros lugares de Dubrovnik. Mas para mim, valeu a pena mesmo sem ter aproveitado o passe por completo. Além das belíssimas vistas que temos a partir da muralha e da possibilidade de admirar uma cidade medieval tão bem conservada, é uma forma de admirar bem o trabalho dos produtores de filmagens como essas e entender todo o trabalho de produção e pós-produção necessária para se chegar ao resultado final que tanto admiramos. Foi nesse tour, inclusive, que eu entendi por que o lançamento de novas temporadas pareciam demorar tanto. Agora, parece até que lançaram bem rápido. Existem alguns tours como esse pela cidade de Dubrovnik, ou seja, os tours de Game of Thrones. E eu vou deixar na descrição o link do que eu fiz. Escolhi ele por ter me parecido o mais completo e não me arrependi. Além de tudo, era perceptível que o Gui era um enorme fã da série, o que torna tudo mais completo e divertido. Me custou 25 euros, mas certamente valeu a pena. E para aqueles que sonham em ter um registro no Iron Throne, uma foto como essa minha está incluída no tour. Se você for no local onde fica esse trono sem o tour, também poderá tirar a foto, mas só após comprar alguma coisa na loja, o que lhe será dispensado se você for com o tour. Não quis detalhar demais esse passeio para não tirar a graça de quem for fazê-lo. Enfim, evitar o famoso spoiler, né? Mas aproveito para convidá-los a se inscrever no canal, porque se vocês acharem esse lugar bonito, certamente vão querer assistir os próximos vídeos, gravados em Montenegro, país para o qual eu parti de ônibus daí de King's Landing, quer dizer, Dubrovnik, e que é certamente um dos países mais bonitos do mundo. Vocês verão o porquê.